Olá, eu sou Denise Vaz do Amoras e Pitangas Ateliê. E hoje eu vou mostrar para vocês como medir um tablet para poder a gente fazer um porta-tablet ou um case, como também é conhecido. Estão os cases, cada um com um tablet dentro. Nós medimos e fizemos sob medida. Então existe tablet deste tamanho, tem tablet menor, tem tablet maior. Então por isso é interessante a gente aprender a medi-los para poder fazer sob medida. Mas também dá para a gente fazer um tamanho padrão que caiba vários deles, né? Então hoje eu vou explicar para vocês como a gente mede, como calcula, para poder fazer esse porta-tablet. Este é o material que eu utilizo para fazer os meus projetos. Sempre eu escrevo tudo em caderno quadriculado, e vou explicar já já por quê. Borracha, apontador e lápis. Então, vamos lá. Por que eu uso caderno quadriculado? O quadriculado de 1 centímetro, cada quadradinho tem 1 centímetro. Por que eu utilizo ele? Porque ele me ajuda na hora de eu fazer desenhos, na hora de fazer escala. Então, eu faço a proporção do desenho, ele me facilita bastante. E é o caderno tradicionalmente que se usa para fazer patchwork e tudo mais. Lápis, sempre eu uso lápis, por quê? Porque como a gente quando costura e descostura, no projeto é a mesma coisa, a gente escreve e apaga, desenha e apaga. Então esse material básico eu vou utilizar para fazer o projeto. Olha, só para dar uma ideia para vocês, tudo que eu faço eu escrevo nos cadernos. Olha, eu tenho os cadernos, tenho vários cadernos com os desenhos que eu faço, com rascunho. Aí se eu vou fazer de novo e eu achei que aquele primeiro não ficou legal, eu apago, aliás, eu não apago, eu faço outra vez, novamente eu vou e faço. Então, por exemplo, aqui, ó, esse caderno 4, ele é de 2015. Aí eu pego, hoje eu vou fazer outro, eu vou pegar o caderno desse ano e vou fazer ajustando para as coisas que a gente aprende o tempo todo, a gente vai se modificando, vai se alterando. Então eu tô sempre fazendo novamente, tá? Mas esses meus cadernos são preciosíssimos, não desfaço deles de jeito nenhum, ainda tem mais alguns por aí, tá? Pois bem, eu vou começar identificando qual é o trabalho que eu tô fazendo. Então eu vou escrever aqui, porta tablet, envelope, que é do tipo envelope, como a carteira que a gente já fez anteriormente. Põe a data de hoje. Hoje é dia 18/7/17. Tudo isso é referência para mim muito importante. Se eu tivesse fazendo projeto inspirado em alguém, neste momento eu escreveria aqui, inspirado em fulano, ou projeto de fulano mesmo, seja lá de quem for, eu sempre coloco de onde vem as instruções. No caso nosso aqui, é de um tablet. Então, eu vou escrever aqui, ó, tablet, e vou pôr as medidas dele aqui. Tá? As medidas base dele. Então, vamos lá. Pego o tablet e pego a régua. Simplesmente isso. Vou medir de ponta a ponta na altura. Tá dando 24,5. A gente sempre faz assim, uma medida meio folgadinha, tá? Então, tá dando 24,5, tô anotando aqui ao mesmo tempo. Agora, aqui na largura, nós vamos medir. E tá dando aqui 17,5. 17,5 de largura. Vou anotar aqui. Estou anotando 17,5. E na altura, ó, ele tá quietinho aqui, ele tá dando 1 centímetro de altura. Então, por 1. Tablet 24,5 por 17,5 por 1. E se puder, eu anoto também o modelo do tablet. Eu não tenho aqui anotado, mas depois eu vou anotar o modelo, porque assim também, se outra pessoa tiver com o mesmo modelo, a gente já sabe como fazer. Pois bem, vamos agora às medidas. De posse dessas medidas, agora a gente vai para os cálculos. Eu vou até dar uma desenhadinha aqui nele, para eu não me perder. Ó, 24, eu gosto de usar cada quadradinho como se fosse 5 centímetros. Então, tem 10, 20, 24,5.
mais 17, na outra 17,5. 10, 15, 17,5. Então, o tablet tem mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Então, aqui, nós vamos agora acrescentar as medidas. Eu vou acrescentar 1 centímetro para cada medida, para dar uma folga. Então, vou só simplesmente aumentar para uma folga, ó. Vou até escrever assim, folga 1 centímetro. Então, fica 25,5 por 18,5 por 2. Por enquanto é essa medida. Veja que o nosso tecido, o nosso corte aqui, nossa medida, ela já tá aumentando um pouco aqui, ó. Já subiu 1 centímetro em cada lugarzinho. O tablet, o porta-tablet é envelope, é modelo envelope, ele não tem caixa de leite, ele não tem volume. Então, nós temos que acrescentar o volume dele para poder caber. Nós temos que pegar esta altura dele e acrescentar aqui na largura, para poder fazer o volume necessário. Só que nós temos que fazer isso 2 vezes, porque ele tem dois lados, desse lado e desse lado. Então, nós temos que acrescentar aqui 2 de altura mais 2 de altura, que é deste lado e deste lado. Então, ele passa a ser, vamos lá, 25,5 por 22,5, porque nós acrescentamos, então, 2 vezes, 2 alturas, ok? Vamos acrescentar agora a margem de costura. Então, a gente tem que pôr em cada lado a margem de costura. Essa margem de costura é o tamanho do pé de máquina, que a gente calcula sempre em 0,75. Cada lado. Como nós vamos fazer dos 2 lados, né? Então, é vezes 2. Então, toda medida que a gente acrescenta, toda vez que a gente vai calcular, a gente acrescenta 1,5 centímetro de margem de costura. Então, nós passamos a ter agora 27 por 24, certo? Essa é a medida. Aí, nós vamos acrescentar, então, agora a aba. Vamos calcular o tamanho da aba. A aba vai ser, claro, ela vai ter a largura que já tem aqui, que no caso é 24 por... Então, aqui nós vamos calcular a medida. Ó, vamos no desenho. Esse é o tamanho do nosso case, do nosso tablet. Então, a gente quer uma aba que venha mais ou menos aqui pela metade, ó. Mais ou menos aqui a aba. Então, lembra que tem 5 centímetros cada quadradinho? Então, tem 1, 2, quase 3, mas com as margens de costura, vamos acrescentar, então, 3. Uma aba de 15 centímetros. Ok? Então, vai ser 24 por 15. Agora, nós vamos, então, somar. Porque essas peças todas, elas têm que se juntarem numa única conta aqui, numa única soma. Então, como que nós vamos fazer? A largura vai ser 24, sempre, então, vai ser o 24. Vamos até pôr ela aqui no começo. Então, largura, a gente já sabe que é 24. Qual o comprimento que a gente vai pôr? Então, nós vamos colocar o corpo, a frente, mais as costas e mais a aba. Qual é a frente e as costas? Nós já sabemos que tá aqui, ó. 27 é a altura da frente. Então, é 24 por 27, mais 27, mais 15. Ok? Então, 27 e 15 vai dar 69, é isso? Então, tá dando 24 por 69.
Então, agora estamos chegando perto do valor final. Nós vamos acrescentar mais 1 centímetro. Que 1 centímetro é esse? Como nós vamos quiltar o tecido na manta, ele encolhe quando a gente tem esse processo de quilt. Então, nós vamos acrescentar mais 1 centímetro em cada uma das medidas para compensação desse encolhimento. Então, nós vamos cortar, ó, vou até escrever assim, cortar 25 por 70 no tecido principal e na manta. Tecido principal e manta. Nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar isso, vamos quiltar e vamos refilar. Lembra o que é refilar? Refilar é dar aquele acabamento, porque quando a gente termina de quiltar, criou barriga, deformou um pouquinho, faz 1000 coisas. Então, nós vamos refilar, passar uma régua, voltar os ângulos, tudo certinho. E aí, a gente perde novamente. E aí, a gente volta a esta medida aqui, ó. Então, a hora que a gente refila, a gente vai voltar naquela medida. Mais ou menos. E aí, com essa medida, você vai cortar o forro também. E aí, após cortar o forro, tudo cortado, aí vocês vão na aula de carteirinha, é o mesmo procedimento da aula de carteirinha. Tá? A aula que nós temos da carteira envelope é o mesmo procedimento que a gente vai usar aqui, apenas variando a medida. Por exemplo, nós vamos dobrar aqui no tamanho essa dobra aqui é do tamanho que caiba o tablet. Então, por volta de 27, né, que era a medida que a gente tinha chegado, tá? O restante é totalmente igual à aula da carteirinha envelope. Ok? Obrigada, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, escrevam.